A paz do Senhor, um bom dia, um bom domingo para você que nos acompanha por meio do canal da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Queremos dizer que é um motivo de muita alegria de podermos juntos, mais uma vez, estarmos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, é a segunda lição do último trimestre de 2021. E o tema da nossa lição, o tema principal da nossa lição desse trimestre, nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos estar estudando a lição 2, Saulo de Tarso, o perseguidor. Nós já vimos aí na aula passada que nós aprendemos sobre o mundo do apóstolo Paulo. Nós vimos em que mundo, o apóstolo Paulo ele viveu, no contexto político, no contexto cultural e também no contexto religioso. Então, no contexto político, a época, o império que dominava era o Império Romano. No contexto cultural, era a cultura grega que predominava naquela época. Daí que nós aprendemos, que o idioma da Bíblia ela foi escrita no grego e a língua, predominante ali era o grego koiné, que era aquele grego, que todos falavam com facilidade. E o contexto religioso era o judaísmo, que o apóstolo Paulo servia, embora na época a tolerância, religiosa ela era bem aceita, e ela só teve essa grande perseguição justamente com o povo de Deus, com o cristianismo, que levou à morte de Cristo e à perseguição das igrejas. Isso a gente pode observar, amados irmãos, que isso é uma coisa que acontece desde que o mundo foi criado, A humanidade, as pessoas, os homens, o inimigo das nossas almas, o combate que ele tem é um combate contra Deus, Isso foi o que o próprio Deus falou, que haveria uma inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, ok? Então nós vamos hoje estudar a lição de número 2. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, que você está nos visitando, que você possa estar participando, que você seja abençoado, agraciado. É um prazer ter você conosco e que você possa também participar da Escola Bíblica Dominical. Se você também precisa de um lar espiritual, a Igreja Assembleia de Deus Marca do Evangelho está à disposição para estar te atendendo. Então pode entrar aí na descrição do vídeo, que existe ali o endereço, a forma como você pode contactar a igreja. Você pode também fazer isso na área de comentários e os irmãos estarão atendendo aí a sua solicitação, ok? Então vamos estudar a lição. Você já pega aí a lição desse trimestre, a sua Bíblia, para nós podermos juntos aprendermos a palavra de Deus. Vamos então fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus e Pai, diante de Ti estamos nesta manhã, queremos agradecer o Senhor por esta oportunidade que nos dá de mais um domingo podermos cercarmos, Senhor Deus, juntos, ó Senhor Deus, a Tua palavra e dela, Senhor Deus, sermos alimentados. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa, Senhor Deus bendito, manifestar a Sua graça, Senhor Deus, salvando, Senhor Deus amado, e fazendo as Tuas maravilhosas obras. Assim oramos e assim nós agradecemos no nome santo do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, então como nós havíamos falado, hoje nós vamos estar estudando a lição de número 2, hoje dia 10 de outubro de 2021,
E o tema da nossa lição, como já falamos, Saulo de Tarso, o perseguidor. O texto áureo diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Atos, capítulo 9 e versículo 1. A verdade prática diz que a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Isso é uma grande verdade, né? A igreja, ela é uma instituição divina, ela foi instituída por Deus, idealizada por Deus, e ela sendo aí fundada, né, sobre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele disse que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja, porque ele é o fundador. Se não fosse isso, né, como diz a nossa verdade prática, ela teria sucumbido, né, desaparecido. Então, há mais de 2000 anos que a igreja ela prevalece, né, porque o seu autor, né, o seu criador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? A leitura bíblica em classe está aí no livro de Atos, 3 capítulos, o capítulo 8, que vai do verso 1 até o verso 3, o capítulo 22 de Atos, que vai do versículo 4 até o versículo 5, e o capítulo 26, do versículo 9 até o versículo 11. Uma rápida leitura para a gente ter uma percepção, né, daquilo que nós vamos tratar nesta manhã. Diz aí o primeiro versículo: e também Saulo consentiu na morte dele, Estevão, e fez, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. O capítulo 22, o verso 4 diz: persegui, aqui Paulo dizendo, este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. O capítulo 26, o verso 9 diz: bem tinha eu imaginado contra o nome de Jesus, o Nazareno. Devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido poder dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas a sinagoga, os obrigueis a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguis. Então, pelo contexto da nossa leitura, ela está apontando, né, para o tema da nossa lição de hoje, que fala a respeito de Saulo de Tarso, o perseguidor. Então, podemos aí ver por linhas gerais o quão cruel foi este homem logo no início da igreja primitiva. A perseguição que assim fazia, os castigos, né? A palavra de Deus aí diz que ele
demasiadamente, né? Ele praticava aí muitos atos, né? Matavam e dava o voto dele contra eles. É este homem que nós estamos estudando, que foi um dos maiores teólogos, se não foi o maior teólogo, né, da era cristã, chamado apóstolo Paulo. Por meio deles, praticamente, né, o Novo Testamento, vários livros são escritos pelo apóstolo Paulo, né, muito mais do que os outros, né, que escreveram carta, né, os evangelhos. Então o apóstolo Paulo, ele foi um homem de muita importância, mas seu início de ministério, como diz aí a palavra, ele era um perseguidor do evangelho. E por isso ele até classifica-se como sendo um dos pecadores, o principal, né, porque toda esta crueldade que ele fazia, tanto a homens quanto a mulheres, arrastando para serem açoitados, castigados e até mesmo mortos. Ok? Então, a nossa lição de hoje, ela está dividida aí em 3 tópicos. O primeiro tópico fala Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. O tópico 2, a perseguição contra a Igreja de Cristo. E o último tópico sobre quando um sistema se volta contra a igreja. Ok? A prisão, a condenação e a morte de Jesus, elas resultaram das perseguições das autoridades, né, religiosas de Jerusalém. Como classifica, né, o próprio Pilatos, ele diz que eles faziam isso tudo por inveja, né? Jesus ele foi morto, segundo o entendimento de Pilatos, como uma inveja das principais autoridades religiosas de Jerusalém. Então, já começa a perseguição em relação ao cristianismo dentro do próprio Criador do cristianismo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele mesmo advertiu, né? Se eles perseguiram, né, o Senhor certamente faria isso com os servos. Então, desde então, os discípulos, né, eles tiveram que se esconder e o ambiente continuava hostil contra os seguidores de Cristo. Então, depois do Pentecoste, aí que aumentou ainda mais a rejeição, né, e o ódio contra os discípulos de Jesus. Então, com o poder do Espírito Santo recebido no dia de Pentecostes, os discípulos de Jesus, eles tornaram-se mais ousados e o número de discípulos, né, foi crescendo de modo espantoso. Esta foi a grande graça, né, que o Senhor derramou sobre os discípulos. A gente percebe a importância, né, do revestimento de poder, do batismo com o Espírito Santo e com fogo, que o Senhor Jesus havia prometido, porque a gente pode comparar eles antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. Antes, eles viviam se escondendo, né? Não tinha a ousadia, a coragem, mas Jesus havia prometido que eles receberiam poder, né? E eles, a partir desse revestimento, eles seriam testemunha em todo o mundo, né? Começando ali por Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, a gente percebe que a partir disso daí, da descida do Espírito Santo, o povo cristão, né, os discípulos, eles ousadamente, com coragem, e eles até se jubilavam, né, de ter sido açoitados por causa do nome de Cristo. Então, a história da igreja, né, iniciada aí no Pentecoste, ela narra, né, as primeiras incursões dos apóstolos, né, com a missão de levar a mensagem do Evangelho a todas as partes de Jerusalém, da Judéia e da Galileia. Então, Jerusalém tornou-se o centro, né, motivacional da propagação do Cristo que havia ressuscitado. A igreja
constituída pelos primeiros seguidores de Cristo, cheias, né, do Espírito Santo, ela não se restringiu a Jerusalém, mas conforme narra aí o livro de Atos, ela se expandiu para além de Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra, como nós havíamos falado. Então, o poder da mensagem de Cristo extrapolou, né, as dimensões geográficas da Palestina e foi para as regiões gentílicas do Império Romano. Por que isso? Irmãos, porque isso era uma obra de Deus, né? Uma obra do Espírito Santo agindo na vida dos cristãos primitivos, impulsionando eles a pegar a mensagem do Evangelho. E como nós estudamos na lição passada, a mensagem do Evangelho, ela é poderosa para transformar, para salvar, né? E à medida que a perseguição aumentava, ainda mais o número de cristãos, os números de salvos iam se aumentando. Glória a Deus pela sua obra maravilhosa. Então, dos muitos discípulos que se tornaram pregadores do Evangelho de Cristo, alguns aí se destacaram, entre os quais nós podemos mencionar Barnabé e Estevão. Então a igreja era formada em Jerusalém e ela tinha tudo em comum, como está lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 44, diz desta forma. Então depois da instituição dos diáconos, que está lá no capítulo 6, do verso 1 até o verso 7, havia entre eles 2 diáconos que se destacaram, falando de Cristo, que foram Estevão e Filipe. E este, cheio do Espírito Santo, ele começou a realizar milagres e prodígios entre o povo. Então, alguns da sinagoga da época ali tiveram dificuldades, né, para aceitar o ministério de milagres de Estevão. E então eles começaram a questionar, a discutir. Mas Lucas, ele registra, né, no livro de Atos que eles não podiam, de forma alguma, resistir à sabedoria e o espírito com que Filipe falava. Então, o seu discurso foi uma demonstração da sabedoria e autoridade que encheram, né, os fariseus ali, helenistas, né, ou seja, voltados para a cultura grega, né, encheram eles, esses fariseus, de ódio. Então, eles começaram a caluniar e a mentir, né, contra Estevão, né, dizendo que ele estava blasfemando da lei, né, e prenderam, né, e levaram ele perante ao conselho dos anciãos e sacerdotes. Então o discurso de Estevão foi tão vigoroso, foi tão contundente, que aqueles homens enfurecidos, eles apedrejam e matam o diácono do Senhor. A certa distância, né, estava aí um jovem também, rabino, Saulo de Tarso, que é o personagem da nossa lição de hoje, que apoiou o ato de violência contra Estevão. Então, seus algozes tomaram os seus vestidos, né, manchados de sangue e colocaram aos pés do apóstolo, aos pés, né, de Saulo de Tarso, conforme está lá no capítulo 7 de Atos, né, no finalzinho do capítulo 7, possivelmente ali no versículo de número 58. Então foi a partir deste assassinato de Estevão que Saulo de Tarso, ele dominado pelo um zelo, né, destruidor, ele tomou coragem para perseguir os cristãos, pois era o modo dele chamar a atenção do povo e das autoridades religiosas de Jerusalém. Então foi, de fato, né, o discurso de Estevão que emudeceu Saulo de Tarso, fazendo dele um perseguidor implacável contra a igreja. E Saulo de Tarso, ele gozava, né, do prestígio religioso,
do prestígio cultural entre os judeus, e por isso ele ganhou carta branca, né, das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Cristo. Eu aproveito o momento para responder, né, uma pergunta que domingo passado foi feita, mas acabou que, devido ao tempo, não foi possível responder, né? Tinha uma irmã que perguntou se Saulo, né, o nome dele foi mudado para Paulo, né? Então, como muitas pessoas assim falam. Então, Saulo, né, é o nome aí originado. Ele era um benjamita, né, da tribo de Benjamim, como foi o rei Saul, certo? Então, Saulo, né, é o nome judeu, né, que era Saulo. E naquela época, as pessoas costumavam ter mais de um nome, né? Porque as pessoas, de acordo com da sua tribo, né? De acordo também com a sua comunidade, né? Como tinha muitas religiões, cada comunidade, assim podia se dizer, eles tinham seus nomes, né? De batismo, de acordo com as suas comunidades religiosas. No caso, Saulo, né, que era judeu, e tinha também outros nomes, né, de acordo com as suas cidadanias, né? Então, embora o Império Romano, né, dominava ali, era o latim, né, era a língua do Império Romano, o latim, certo? Mas a cultura era uma cultura grega, então muitas pessoas tinham seus nomes de acordo com a sua origem, né, religiosa, mas também de acordo com a sua origem cultural, certo? Então, no caso, Paulo, né, vem muito do latim, né, ali, por isso que o nome dele também era chamado de Paulo, né, como está lá no capítulo 13, né, de Atos dos Apóstolos, o versículo 9, diz, né, a respeito de Saulo, que foi a última vez aí que o escritor, o evangelista Lucas, escreve a história, né, e fala que também estava ali Saulo, né, que tinha também por nome Paulo. Então, não existe nenhuma parte na Bíblia que evidencia que o nome de Saulo foi mudado para Paulo, né? Então, a gente tem nomes, por exemplo, Levi, Mateus, né, que tinha a mesma pessoa com nomes diferentes. Existem passagens na Bíblia que o próprio Deus faz essa mudança, né, que é o caso de Abraão, o caso de Sara, né, que era Saraí, o caso também de Josué, né, que tinha um outro nome, certo? Então, a gente percebe-se, né, que no livro de Atos, Paulo também era conhecido como Saulo, ok? Então, a partir do capítulo 13, né, as primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo, Lucas ele vai evidenciar o nome de Paulo. Então, não houve nenhuma mudança, né, por causa da sua conversão, ok? Então, o primeiro ponto da nossa lição aí, Saulo de Tarso, o perseguidor, é implacável, certo? Então, de acordo com as suas cartas e epístolas, antes de Saulo ele ser um cristão, ele foi um ativo perseguidor da igreja. Então, a nossa lição diz aí, como um fariseu fanático, Paulo ele acreditava que seu papel no mundo seria o de destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Cristo. Então, no registro de Atos, está escrito aí, né, que ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então, a nossa lição diz que a sua postura arrogante fazia usar da truculência física, praticando atos
de violência contra pessoas simples, contra homens, mulheres, sem exercer qualquer tipo de compaixão. Então ele acreditava piamente que estava agradando a Deus e usava dos meios legais, apoiado aí pela classe sacerdotal, que odiava, né, o nome de Jesus, para praticar esses atos aí de violência contra as pessoas que eram seguidores de Cristo. Então, por sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram de fugir para outras cidades, porque o famoso, né, e duro Saulo de Tarso, respaldado pelas autoridades políticas e religiosas, como diz aí o nosso texto, ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos de Jesus. Seu ódio contra Jesus e seus discípulos era tanto que ele não via dificuldade para prender, para manietar e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome de Jesus, como está na nossa leitura bíblica em classe que nós assim fizemos. O seu ódio, né, contra os seguidores de Jesus fez com que ele fosse a Damasco, né, uma vez que havia uma grande população judaica naquela cidade. Os pesquisadores dizem, né, que havia um número de 30 a 40 sinagogas em Damasco. Então, Damasco era uma cidade muito conhecida, né, por suas escolas, né, por suas universidades, pelo seu comércio. Então, assim como Tarso, né, também era uma cidade da onde Paulo nasceu, uma cidade também muito conhecida pela sua educação religiosa. Né? Tanto é que foi justamente lá, né, aos pés de Gamaliel, que Saulo ele foi um dos fariseus, né? Destacava-se. A Bíblia diz que Paulo escreve dizendo que eles se destacavam dentre os demais na sua cultura, no judaísmo. Então, por causa da sua escola, né, rabínica que tinha Tarso, Saulo ele foi um homem assim muito doutrinado dentro da cultura judaica. Mas Tarso, ela nem foi conhecida pelo seu comércio, nem tampouco pelas suas escolas, né, pelas suas faculdades que ali tinha. Tarso, ela ficou famosa justamente por causa do perseguidor do evangelho chamado Saulo. Então, no subtópico 2 diz aí que a expressão respirando ameaças e mortes descrevia figurativamente a Saulo como uma fera selvagem que ameaçava a sua presa. Então, no texto de Atos 9, 21, Saulo ele era visto como um exterminador, porque ele tinha prazer em conduzir os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que fosse seguidor da doutrina de Cristo. Então a gente observa, né, o ódio que tinha esse homem em relação aos cristãos, justamente por um zelo, né, terrível, né? Crendo ele que estava fazendo um serviço para Deus, mas na verdade ele estava fazendo um serviço contra Deus. Foi assim que o próprio Cristo, ele no caminho de Damasco, se revelando para Saulo, ele disse: "Por que tu me persegues?" O próprio Senhor Jesus falou: "Saulo, por que você persegue essas pessoas, esses irmãos, esses cristãos?" "Não, porque tu me persegues." Na verdade, Saulo estava levantando uma perseguição não contra aqueles homens, contra aqueles cristãos, mas estava fazendo uma perseguição ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então, amado irmão, amada
irmã. Então, todas as coisas, quando perseguir, né, por causa da sua fé, pode ter certeza, irmão, que essa perseguição, ela primeiramente, ela acontece ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é Ele que cuida de nós, é Ele que zela pela sua igreja, é Ele que cuida, e é por isso que nós hoje estamos aqui. E é por isso que a igreja hoje, ela subsiste, certo? Por séculos, por milênios, porque Cristo, Ele é o fundador. Ele é a pedra sobre a qual a igreja está fundada, está fundamentada. E como nós falamos, as portas do inferno, nada prevalece contra a igreja, porque o Cristo, o nosso Senhor, Ele é o fundador. Ele cuida da igreja, Ele protege a igreja, Ele edifica a igreja, Ele trabalha em favor da igreja. E tudo quanto vem contra a igreja, primeiramente, ela vem contra Cristo. E Ele é o nosso general, Ele é o poderoso, né? Ele é o general de guerra, aquele que venceu todas as batalhas. E por causa disso, nós estamos aqui. O subtópico 3 diz que os motivos, né, que levaram Saulo a tornar-se um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo era o zelo destrutivo que ele tinha pela Torá. Ele considerava um escândalo o anúncio dos cristãos de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. A ideia era de que alguém que fosse suspenso no madeiro, numa cruz, estaria sobre a maldição de Deus. Correto? Então, a ideia, né, de um Cristo que padecesse, de um Messias que sofresse, que fosse um sofredor, como está lá em Isaías 53, que ele foi levado como uma ovelha para o matadouro, e como um cordeiro que não abriu a sua boca, ele foi humilhado, foi açoitado. Isso estava descrito lá nos profetas, e Saulo entendia que esse Cristo não poderia de forma nenhuma ser aquele que foi prometido pelos profetas, porque ele estava com os seus olhos vendados. A gente pode até entender, né, que essa cegueira que Paulo ele tem, né, justamente depois que ele tem aquela visão ali no caminho de Damasco, que ele vai até a casa de Ananias, e Ananias ora para ele, e os seus olhos, né, a Bíblia fala que como escama, né, que caem dos seus olhos, ele começa a enxergar, ele começa a entender, né, que aquele Cristo que ele perseguia era o Salvador. Era o Salvador. Glória a Deus pela obra maravilhosa que ele fez a nós por meio de Jesus Cristo. Então, por isso, para Saulo, Jesus ele foi um blasfemo e ele não podia ser o Messias, pondo em dúvida tudo o que ele acreditava. Então, na realidade, Saulo ele era como um touro bravo, né, que ninguém conseguia deter. Então, ele negava aos discípulos de Jesus o direito de existência dentro da comunidade judaica. É o que nós conhecemos hoje como intolerância religiosa. Saulo ele rejeitava a ideia de que Jesus fosse o Messias prometido. Ele rejeitava de que o fato de um Cristo que foi humilhado, rejeitado e crucificado, pois na sua mente o Messias ele não podia ser vencido pelos homens. Então, posteriormente, como nós falamos, ele tem um encontro poderoso com o Senhor Jesus e ele ficou completamente cego, né, pela luz radiante. Então ele se converte e descobre que o Cristo que assumiu a maldição da lei
das Escrituras, da Torá. E por isso, Cristo resgatou-nos da maldição da lei. Saulo de Tarso, ele era um perseguidor que torturava as suas vítimas. Alguns estudiosos da história do cristianismo, declaram que Paulo ele empregava a tortura psicológica nas suas perseguições cristãs. Significa que ele submetia as suas vítimas não apenas como a uma tortura física, para obrigá-las a negarem a fé cristã, mas também eles a torturavam psicologicamente. Como está aí em Atos 26, 11, Quem quiser pode acompanhar aí na nossa leitura bíblica em classe, que ele diz bem assim, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então a gente observa que Saulo ele estava obstinado a dizimar os judeus cristãos, o povo que se converteu ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, achando que estava fazendo alguma coisa proveitosa. E ele tinha as cartas, A gente observa que o Império Romano ele não entrava, em contenda, em choque com a religião de várias províncias, de vários povos que ali estavam. Então, as pessoas tinham as suas liberdades. Então, cada religião, julgava de acordo com com os seus dogmas. Então, até que, como a gente vê, que eles preferiam, quando era assunto relacionado às suas religiões, ele deixava, não, isso é entre vocês é que resolvam essa situação. Então, eu não vejo nenhum problema. Então, os problemas pertinentes às suas religiões ficam a cargo de vocês. Então, Saulo ele recebia então essas cartas, e ele podia, de forma com a força, com a violência, tirar, buscar estas pessoas, extraditar, para que pudesse voltar para suas origens, para Jerusalém, e ali fossem mortos e torturados. Então esta era uma das formas, que Saulo ele torturava, açoitava as suas vítimas de uma forma demasiadamente enfurecida, perseguia os cristãos, certo? Então, a perseguição aí contra a igreja de Cristo, a nossa lição, ela vem dizendo aí logo no início que a perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina. Mas eu entendo que isso é o contrário, A perseguição de Saulo contra a igreja era uma perseguição contra Jesus, que é, na verdade, o cabeça da igreja, Então, Saulo perseguia os cristãos, e fazendo essa perseguição aos cristãos, ele estava automaticamente perseguindo primeiramente a Jesus, certo? Em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 3, ele declara, que ele havia sido um blasfemo, um perseguidor e opressor dos cristãos. Então, apesar de toda a violência empregada por Saulo, com açoites,
com prisões, com apedrejamentos e morte, muitos daqueles fiéis, eles não negaram a Cristo, não negaram o nome de Jesus. E Paulo faz esse registro, né, no versículo 10 do capítulo 26. O que também fiz isso em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Então, isso devia ser muito doloroso, né? Paulo testemunhar isso diante ali daquelas autoridades que o interrogavam, defendendo-se de que ele fazia isso na sua ignorância. E agora ele relata, né? Eu fui um perseguidor, certo? Eu combati isso, mas depois que eu encontrei, né, Jesus Nazareno, o dia que eu fui transformado ali no caminho de Damasco, os meus olhos foram abertos. E ele testemunhava, né, que mesmo diante de toda esta violência, diante de todas essas mortes, essas prisões que ele assim fazia, os cristãos eles se mantinham firmes, mantinham-se fiéis ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para arrancar, né, confissões e declarações, a gente pode perceber, né, que muitos dos nossos pioneiros, o Evangelho chegou até nós, irmãos, não foi de uma forma muito fácil. Pelo contrário, foi com muito sofrimento, com muitos irmãos que foram torturados, muitos irmãos que foram açoitados para que negassem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque pregavam o Evangelho do nosso Senhor Jesus. O que nós podemos, nós que somos assembleanos, né? O que nós podemos dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingre, um dos primeiros pastores, né, dos primórdios dias da Assembleia de Deus no Brasil, onde certamente, né, sofreram em nome do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse Evangelho chegou até nós. Que você possa valorizar, né, a mensagem do Evangelho, a salvação, né, a graça que se manifestou, a salvação que chegou até você, que você possa ser grato a Deus e que você possa ser fiel a Deus por esta obra maravilhosa que Cristo fez por nós. Glória a Deus por sua palavra. No texto de 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 9, o apóstolo Paulo ele diz que perseguiu a igreja de Deus. E é claro que ele tratava da igreja em Jerusalém. E essa perseguição de Saulo, de Tarso, à igreja, abrangeu outros lugares, pois ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então, essa perseguição em Jerusalém fez com que muitas famílias de cristãos fugissem para outras cidades, e uma delas era Damasco, né, onde Paulo ele recebe, né, a autoridade para ir buscar estas pessoas. E é justamente após a pregação de Estevão, né, que era um homem cheio do Espírito Santo, e ele foi tão persuasivo, né, a sua mensagem foi tão persuasiva, né, com tanta erudição, que deixava
todos os seus ouvintes admirados. Então, o seu conhecimento, né, no judaísmo foram capazes de fazer frente à erudição de Saulo. O jovem Estevão, homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que eles não conseguiam resistir à sabedoria e o espírito com que Estevão falava. E isso entrou em confronto, né, justamente com o erudito, né, Saulo de Tarso, que também era um conhecedor, né, do judaísmo, né, que foi criado, né, justamente dentro da lei, dentro das escrituras, mas ele não tinha a sabedoria, né? Então, isso fez com que ele entre em confronto, né? Justamente o discurso de Estevão, né? A sua erudição no judaísmo, de forma contundente, ele não conseguiu contraditar, né? E confrontar as ideias. O texto de Atos, né, no capítulo 6, diz que levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Estevão, cheio do Espírito Santo, podia fazer frente, né, aos chefes religiosos, aos fariseus, aos saduceus e os herodianos, e também a Saulo de Tarso, como alguém, né, que conhecia a história do seu povo e era profundo conhecedor da teologia judaica. Então a gente vê o poderoso, né, sermão de Estevão, apontando para Jesus Cristo como o clima da revelação redentora para o mundo pecador. Certo? Então, percebemos, amados irmãos, de acordo com essa passagem, né, a importância que temos que ser cheios do Espírito Santo, sermos conhecedores da palavra de Deus, sermos conhecedores da Escritura, mas também sermos cheios do Espírito Santo. Estevão era um jovem que conhecia as Escrituras, que conhecia a palavra de Deus, mas também era um homem cheio do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que as duas linhas, né, que a nossa igreja ela evidencia. A prática da leitura da palavra de Deus, para que nós possamos conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus todos os dias, e que nós não somente leamos a palavra de Deus, mas que nós também nos aprofundamos, nos desbruçamos em cima da palavra de Deus para entender, né, para meditar, né, para que possamos se alimentar dela todos os dias, mas com um prazer, da mesma forma que nós façamos isso quando praticamos as nossas refeições. Da mesma forma, a igreja também evidencia a oração, as jornadas de oração, os períodos do fome de Deus, os períodos de oração, justamente, irmãos, para que nós possamos sermos cheios da palavra de Deus e cheios do Espírito Santo. Da mesma forma como aqueles homens não conseguiram resistir à sabedoria e ao Espírito com que Estevão falava. Que você possa ser cheio do Espírito Santo, que você possa ser cheio da palavra de Deus, que da sua boca possa proferir sempre a palavra de Deus. Que seja como o salmista, que medita nela de dia e de noite. Então,
quando um sistema, né, o último tópico da nossa lição aí, quando um sistema se volta contra a igreja. Então, o primeiro ponto diz assim: como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Saulo de Tarso, ele liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulo, mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos, quando ele disse que expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer isso um serviço a Deus. A perseguição, ela foi tão forte que muitos cristãos, como nós aqui falamos, tiveram que fugir de Jerusalém com receio das investidas violentas de Saulo de Tarso. Ele manietava, né, aqueles que encontrava, especialmente os que iam à sinagoga e pegavam a Cristo e o Cristo crucificado. Ele não tinha escrúpulos com mulheres e nem com crianças. Ele prendia e os mandava açoitá-los. Paulo, ele entendia que cometendo essas barbáries, esses atos de crueldade, de selvageria, ele estaria defendendo a fé dos judeus e libertando, né, como nós aqui falamos, dos hereges. A igreja de Cristo, mais conhecida naqueles dias como os do caminho, os seguidores de Jesus, era alvo do ataque de Saulo de Tarso. Entretanto, esse homem cego pelo radicalismo judaico, ele não podia entender que a igreja não era uma mera instituição humana, mas uma instituição divina, como nós mencionamos na nossa verdade prática. A existência da igreja deve sua realidade ao Senhor Jesus, pois Ele é o seu construtor, o edificador, para revelar o futuro da igreja depois da sua obra expiatória. Jesus mesmo, ele disse a Pedro em seu ministério terrestre: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Saulo de Tarso foi só entender esse mistério de Cristo e a sua igreja depois da revelação pessoal de Cristo, que o levou à mudança de atitude e de rumo. Convertendo-se a Cristo depois de anos, né, de ministério, Paulo, ele chega a essa consciência e ele mesmo diz: sobremaneira, eu persegui a igreja de Deus e o assolava. Amados irmãos, muitas perseguições nós temos encontrado ao longo da história da igreja. Muitos atos de violência, né, contra o povo de Deus. E a gente percebe, irmãos, que a grande ideologia não é contra carne e o sangue, né? É justamente uma guerra espiritual, uma guerra contra Deus. E muitas das vezes essa guerra silenciosa, que vem no campo das ideias, das ideologias, que muitas das vezes cerceiam os nossos direitos e também a nossa liberdade religiosa. Nós vemos que o mundo ele tenta impor
uma agenda dizendo que é direitos humanos, que na verdade, em favor, né, de todos, mas, na verdade, o seu propósito é justamente destruir, apagar o nome de Deus da história. Então, a gente vê justamente as mudanças de leis, as mudanças de costumes, justamente para tentar fazer com que o nome de Deus, as Escrituras, elas sejam esquecidas. E isto a gente pode perceber, irmãos, que só mesmo contra os cristãos. Não existe nenhuma outra religião que sofre tantos ataques contra o cristianismo. Isso já vem desde o início. Observa que na época do apóstolo, dos discípulos, né, existiam outras religiões, mas a perseguição implacável, ela surgiu justamente contra o cristianismo. Esta é a tônica das armas do inimigo, de destruir o povo de Deus. Então todas essas ideologias, todos esses ismos, ateísmo, materialismo, humanismo, tudo isso, na verdade, é justamente para apagar o nome de Deus da mente e do coração das pessoas. Mas que, como diz a palavra de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque Ele é o construtor. É sobre o nome dele que a igreja está edificada. A ONU, que deveria ser a organização justamente no sentido de proteger, né, as nações, né, no sentido de ser, né, o pacificador das nações. A gente observa que muitos tratados, né, muitas determinações têm saído dali justamente contra o povo de Deus, tentando implantar, né, uma agenda, uma ideologia que seja justamente aquela contrária aos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Nós vemos hoje tudo isso, né? Você não pode, muitas das vezes, expressar a sua liberdade religiosa. E se você utiliza a palavra de Deus justamente para confrontar o pecado, isso é muitas vezes chamado de intolerância. Hoje a palavra que impera, né, chama-se tolerância, né? Na verdade é que você pode aceitar qualquer coisa, que você não pode questionar. E quando você faz isso, é um crime de ódio, que assim eles declaram. Mas nós temos um Senhor, nós temos um protetor, né, que guarda a sua igreja, que protege a sua igreja. Que Deus possa, amados irmãos, abençoar as nossas vidas. Que possamos seguir firmes, né, sabendo que os dias caminham para o fim. Os dias caminham para uma perseguição ainda maior contra o povo de Deus. E muitas vezes, como nós aqui falamos, essas perseguições, elas não são pouco físicas por enquanto, mas ela vem no campo da ideologia, que vai fazendo, minando, né, a mente e os corações desta geração, tornando um campo fértil para a implantação das suas ideias e do anticristo. Que Deus possa assim nos abençoar. A luta sempre foi, amados irmãos, contra o evangelho. A luta sempre foi contra Deus. Eliminar Deus da mente das pessoas. E a oportunidade dessas pessoas de ouvir o evangelho, elas estão sendo cerceadas. Como nós podemos ver, né, vários decretos que você não pode, nessa época, anunciar o evangelho, por exemplo, para os indígenas. Isso é uma determinação, né, que o Supremo Tribunal Federal declarou justamente para, assim, uma resistência, né, contra
o nome de Deus, mas que Deus possa ter misericórdia. Concluindo a nossa lição. Mas antes de concluir, eu quero te dar a oportunidade para você abençoar a obra de Deus, para você poder ajudar, né? Todo este trabalho, né, que nós podemos perceber que chegou até você, o Evangelho. Eles não foram feitos somente por meio de palavras, mas foram feitos com investimentos. Quantos missionários tiveram que sair daqui para levar a mensagem a outros lugares? E quantos deles vieram aqui para trazer a mensagem do Evangelho? Isso custou uma obra, custou dinheiro, custou recursos. E que você possa, assim, abençoar a obra de Deus. Você está ouvindo-me nesta manhã, a palavra de Deus, mas por trás de tudo isso daqui, há um custo, né, investido, há um dinheiro investido para que a mensagem chegue até você e a outras pessoas. E que você possa, assim, abençoar a obra de Deus. E fazendo isso, você vai estar contribuindo para que o Evangelho possa chegar a outras pessoas. Então, com amor, com gratidão, oferte aquilo que o Senhor colocar no seu coração, mas que faça isso com amor. Então você tem, neste momento, a oportunidade de ofertar e de abençoar a obra do Senhor. Então, concluindo, antes da conversão a Cristo, Saulo, ele perseguiu as primeiras comunidades de crentes e certamente Jerusalém foi o lugar da perseguição inicial de Saulo de Tarso. Então, na Judéia, por exemplo, ouvia-se falar de cristãos, né? Entre os cristãos, que o antigo perseguidor estava agora anunciando a fé cristã. Porém, o que chama a atenção nessa história é quando o perseguidor ele se converte numa experiência dramática que o deixou cego por 3 dias. O perseguidor, ele torna-se agora um perseguido. Depois da oração de Ananias, ele se torna um pregador do Evangelho. Então, antes dessa experiência no caminho de Damasco, a mente de Saulo, ele não aceitava de que um crucificado seria mesmo o prometido. Então, quando ele descobriu o mistério do Calvário, o antigo escândalo da crucificação tornou-se a revelação da obra salvadora. Para Saulo de Tarso, a ideia de um Messias crucificado, alguém que assumiu a maldição do pecado, era chocante, porque o Messias viria a ser rei e senhor apenas. Paulo entendeu pelo Espírito o mistério do Calvário e por isso tornou-se um pregador do Cristo crucificado. Que Deus possa abençoar a sua vida. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque, como nós falamos aqui nessa manhã, Jesus, ele é o dono da igreja. Foi o próprio Jesus quem disse a Pedro que ele edificaria a sua igreja. E a igreja é de Deus, pois ela foi comprada com o sangue de Jesus. Jesus, ele é o protetor da igreja. A igreja, ela não caminha vitoriosamente a partir da assistência, a parte, né, da assistência e proteção de Cristo. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os inimigos da igreja são muitos, como nós aqui mencionamos, e perigosos. Mas Jesus é o nosso escudo e o nosso protetor. Ele é o general desse glorioso exército que caminha triunfamente rumo à glória. E bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida
nesta manhã. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus querido, por esta manhã, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, que o Senhor Deus querido possa abençoar a vida de cada um. Que em meio às lutas e às perseguições, possamos manter firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque a Tua palavra nos diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Abençoa cada família nesta manhã, trazendo sobre ela graça, poder, força, cura e salvação e libertação para a glória do Teu reino. Assim oramos e assim bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.